O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha a ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho mais, para a gente meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Primeira ideia, que a gente deve sempre lembrar e fixar em nosso coração, que Deus criou os anjos para estarem a serviço dos homens. Os anjos foram criados para estar a serviço dos homens e permanentemente em adoração diante de Deus. Permanentemente em adoração diante de Deus. Há uma história, não sei o fundamento dessa história, mas o que está por detrás dessa história, eu acredito ser verdadeiro. Que os anjos estão organizados de tal maneira que quando um grupo de anjos, este grupo é milhares de milhares, estão servindo os homens, outro grupo está diante de Deus em adoração por esses mesmos homens. E aí, em determinados momentos, se inverte. Aqueles que estão em adoração passam a servir os homens e os que estavam servindo passam a adorar a Deus permanentemente pelos homens. E o serviço dos anjos, como também a adoração que eles fazem a Deus, é tendo em vista a conversão dos homens, para que os homens se convertam. E se convertendo, amem a Deus profundamente, como eles amam, ou até mais ainda do que eles amam. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a missão de cada um destes arcanjos, conforme nós vimos no comentário inicial da missa. Comecemos por Miguel. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado e não encontrou mais lugar no céu. Então, por isso que o nome de Miguel significa quem como Deus. Porque nos ensina a tradição da igreja que esse anjo que foi expulso do céu, Lúcifer, e ele se revoltou contra Deus, porque Deus disse a ele que ele teria que servir o Filho de Deus que se faria homem, que habitaria no meio de nós, tornando-se homem. E aí, o motivo da revolta é essa. Enquanto ele teria que servir a Deus, não haveria problema. Mas quando ele teve que servir a um homem, Deus eterno,
que habitaria no meio da humanidade, houve então esta revolta e ele não quis, né, servir aos homens e se rebelou contra Deus. Por isso Miguel lutou contra o dragão. O Apocalipse dá o nome de dragão, né? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele, aí vem a parte perigosa e assustadora, né? Diz o texto, ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. É isso que é duro, porque poderia ter sido expulso para outro lugar, né? Vamos expulsar logo para a terra, né? Então, isso para dizer que nós estamos constantemente em combate espiritual, justamente porque ele foi expulso pela terra, para a terra. Então, ele não quer que nós sejamos de Deus. Então, tudo que ele puder fazer para que a gente não seja de Deus, ele vai fazer. E é importante a gente pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento, para a gente saber distinguir, né, a ação dele, que muitas vezes tenta nos afastar, nos tirar da presença de Deus. Santo Inácio de Loyola, ele dá uma dica que eu acho muito preciosa, para a gente poder discernir, né, a ação do demônio na vida da gente. E que é muito simples, o pensamento de Santo Inácio, né, é muito simples de se perceber. Então, ele coloca em 3 categorias. Primeiro, quando eu sei que é a ação do demônio querendo me afastar de Deus. Primeiro, a gente tem que saber como que é a ação de Deus. A ação de Deus na nossa vida é sempre uma ação que nos leva à paz e que nos leva à serenidade. Então, esse é o primeiro ponto. Se não tem paz, né, já há um resquício aí que não é, né, não é de Deus. Essa é a primeira coisa. Mas tem também, pode ser também, que nós sejamos conduzidos, né, pelos espíritos mundanos. Pode ser também que a gente seja conduzido pela nossa carne, pelo desejo da nossa carne. E como que eu faço para saber quando é o desejo da carne? Também, segundo o Santo Inácio, é muito fácil a gente perceber. Porque aquilo que é meu e que é estritamente da minha carne, não existe dúvida. Não existe dúvida. Por que não existe dúvida? Porque nós não somos capazes de duvidar daquilo que nós ou inventamos ou imaginamos. Nós não duvidamos. Então, se existe dúvida, esta dúvida, né, já é um princípio de que não é nosso e de que está vindo de fora. Se está vindo de fora, nós precisamos identificar. É de Deus. De Deus nós saberemos pelos frutos que produzem em nós serenidade e paz. Do diabo, como é que a gente faz para perceber? Esse ponto importante, né, para a gente aprofundar. Como é que a gente faz para saber quando é o diabo ou não? Santo Inácio de Loyola diz assim, muito fácil. Por quê? Porque a serpente sempre deixa a marca do rabo por onde passa. Pelos frutos saberemos que se é de Deus ou se não é de Deus. Pelos frutos. E é neste ponto que nós precisamos da intercessão de São Miguel Arcanjo. Para combater conosco, combater em nós a força, né, destruidora do diabo, que não quer que a gente faça a vontade de Deus, que não quer que a gente busque as coisas de Deus. Então, por isso, né, Miguel, ele traz este nome. Quem como Deus? Depois, um pouquinho sobre São Gabriel. Eu falei sobre São Rafael, um pequeno comentário na introdução da missa. Então, São Gabriel. São Gabriel é mais, né, digamos assim, mais fácil também da gente identificar, porque é o anjo que acompanha os grandes anúncios, como nós ouvimos, o anúncio do nascimento de Zacarias, o anúncio do nascimento
de Jesus Cristo, ele anuncia a Virgem Maria, ele se revela. E aí tem uma coisa sobre a Virgem Maria que São Bernardo diz, que eu acho muito forte e que vale a pena eu citar, justamente para a gente fazer a recordação do arcanjo São Gabriel. São Bernardo disse que quando ele saudou a Virgem Maria, ele ficou, entre aspas, não é assustado a palavra, mas ele ficou impressionado quando ele anuncia a Virgem Maria, que a Virgem Maria seria a mãe do Salvador, porque ele encontrou num ser humano alguém que amasse a Deus mais profundamente do que os próprios anjos. Ele se impressionou de tal maneira que ele viu que na Virgem Maria, aquela que Deus havia escolhido para ser a mãe do Salvador, pela qual nasceria o Salvador, amava a Deus mais profundamente do que os próprios anjos. Então, o arcanjo Gabriel, ele acompanha as grandes notícias, os grandes anúncios, os grandes mistérios de Deus revelados na vida humana, é manifestado pelo arcanjo Gabriel. Como nós ouvimos na primeira leitura, né, a visão que Daniel teve, fala de anjos, mas ele recebeu, neste contexto, a visita do arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel ensina para ele, né, algumas realidades que eram realidades específicas de Deus. Então, olhando para o significado do nome dos arcanjos, nós pedimos, primeiro, que por intercessão de São Miguel Arcanjo, a gente consiga lutar e vencer os nossos inimigos espirituais, para que nós sejamos inteiramente de Deus. Que por intercessão de Rafael Arcanjo, o Senhor nos cure de todas as enfermidades do corpo e da alma, para que o nosso coração não se prenda a nenhuma realidade deste mundo. E que com a intercessão de São Gabriel, nós compreendamos mais profundamente os mistérios de Deus. Compreendamos mais profundamente os mistérios de Deus. Não que a gente vá entender tudo, porque o mistério de Deus a gente não vai entender tudo nunca. Porque Deus é muito mais do que aquilo que nós sabemos, do que aquilo que nós conhecemos. Mas se nós compreendermos a profundidade dos mistérios de Deus, certamente nós o amaremos também mais profundamente. Por isso, então, peçamos a intercessão de São Gabriel, para que a gente possa amar mais profundamente os mistérios de Deus e nos aproximar cada vez mais de Deus, né, com o nosso coração, unindo-nos aos arcanjos para fazer a vontade de Deus aqui neste mundo, enquanto nós caminhamos para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.